Ainda repercute o anúncio do governo de medidas para baratear os carros populares e incentivar a indústria nacional. Os descontos em impostos como IPI e PIS/COFINS vão trazer reduções entre 1,5% a 10,96% no valor total dos carros. A medida vai valer apenas para carros abaixo de R$ 120 mil e vai ter tempo limitado. Sobre isso, a gente conversa agora com José Luiz Pinho, que é diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES. O Sakamoto me acompanha para essa entrevista. Tudo bom, José Luiz? Boa noite. Tá mudo. Não entrou. Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Bom, primeiro te pergunto dos impactos, né? Quais impactos a gente pode ter com essa medida anunciada essa semana pelo governo? Eu acho que essa foi uma medida que o governo está olhando, pensando, né, num setor que tem impacto para frente e para trás da cadeia produtiva, né? Tanto na cadeia toda de fornecedores do setor automotivo, que pode ajudar a gerar empregos, estimular a indústria nacional, como também na cadeia para frente, né? Cadeia de revendedoras de carros e tudo mais. Então, o impacto é muito grande para a geração de emprego, um setor que é importante para a economia brasileira e que vai ajudar a dinamizar a economia nesse momento que tão necessário. Por isso, o governo tem tomado essa atitude agora para poder ajudar o país no momento tão necessário e dada a capilaridade que o setor tem para o país. José, boa noite. Leonardo Sakamoto aqui. Boa noite. Depois eu vou querer entrar na questão da política novamente de automóveis, mas eu queria abordar um pouco a questão da liberação dos recursos dos anúncios do BNDES, né? O BNDES aproveitou o Dia da Indústria ontem, no 25 de maio, para fazer anúncios a respeito de linhas de crédito de indústria para exportação. Acho que foram 2 bilhões para compra de máquinas a valor de dólar fixo, depois outros 2 bilhões com redução em spread, mas também anunciou uma linha de 20 bilhões, acho que a juros de 1,7% ao ano, né? Um juro baixo assim para a indústria. Todo esse valor que está sendo liberado à indústria, ele foca algum setor especialmente, tem a questão da exportação, mas algum setor internamente, esse setor específico está sendo beneficiado, ou isso diz respeito a toda a indústria? E uma outra coisa é se a política ela vai privilegiar a economia verde. Bom, muito boa pergunta. Obrigado, Sakamoto, pela oportunidade de poder bater esse papo. Acho que só reforçar um pouquinho as três linhas que foram lançadas, né, para explicar para o público. O primeiro é o BNDES para as empresas, né, de todos os setores, todas aquelas de alto valor agregado, né, que queiram exportar, né, queiram exportar. O BNDES não apoia, nem nunca apoiou exportação de commodities, né, mas de bens de capital, automóveis, aviões, né. Então, o BNDES reduziu o seu spread, que é o custo do banco, para poder apoiar mais a exportação das empresas brasileiras, né? Lembrando que o Brasil tem apenas 2% do mercado mundial, 98% está fora, então nós temos que permitir que as nossas empresas possam exportar. E uma coisa bem importante, vou aproveitar esse espaço aqui de vocês, que é super bem, tem uma audiência muito grande, o BNDES, quando apoia a exportação, nunca apoia outros países, né? O BNDES apoia empresas brasileiras, né, a exportarem seus produtos, a exportarem seu conhecimento para outros países. O recurso sempre fica nas empresas brasileiras, em reais, né? Então, isso é bem importante, deixar isso claro. O BNDES não apoia outros países, nunca colocou nenhum recurso em outros países. Então, isso é algo que, às vezes, tem um mito de que o BNDES apoia outros países, né? Não, o BNDES nunca apoiou, sempre apoia empresas brasileiras a exportarem, a ganhar mercado, o que ajuda a trazer divisas, a gerar empregos e a indústria brasileira a crescer ganhando mercado lá fora. Então, para isso, nós reduzimos o nosso spread e abrimos uma linha de 2 bilhões. Olha que interessante, ano passado o BNDES apoiou 3 bilhões em exportação. Nossa linha desse ano já tem 2 bilhões. Então, assim, nós estamos tentando fazer com que o BNDES volte a apoiar a atividade de exportação e volte a crescer como foi alguns anos atrás, chegou a apoiar mais de 11 bilhões de dólares, né? A segunda linha é uma linha para estimular o investimento em máquinas e equipamentos, expansão de capacidade das empresas brasileiras, investimento aqui no Brasil. Só que como a gente está usando, como nós estamos com uma facilidade de captar recursos externos em dólar, tem muito recurso lá fora, o BNDES tem captado, né, bastante recurso lá fora, nós estamos emprestando em dólar para aquelas empresas que têm recebíveis em dólares. Normalmente são empresas que exportam. Então, ela tem um hedge, né, elas têm um seguro natural, porque como elas vão receber em dólar e elas
elas vão pegar um empréstimo em dólar, e elas recebem muito em dólar porque elas exportam, elas não têm problema com a oscilação do câmbio. Então, se o câmbio aprecia ou deprecia, elas não têm problema. E aí, isso fica com uma taxa fixa, que pode variar, dependendo se for direto ou indireto, em alguns casos 6, em alguns casos 7,5, mas é uma taxa fixa por 10 anos, né? Super barato, se eu vou pegar uma inflação aí de 5%, dá 3% real, 2% real, uma taxa super atrativa para investir, uma taxa dólar para quem tem recebível em dólar, que tem segurança, isso pode expandir, são mais 2 bilhões de reais. Tanto os 2 bilhões da exportação quanto esses 2 bilhões, assim que os recursos forem exauridos, o BNDES pretende colocar mais recursos, porque a gente quer apoiar a exportação, quer apoiar o aumento da capacidade produtiva. E, por último, foi aprovado no Senado Federal que o BNDES vai poder apoiar a atividade de inovação, aquela atividade de alto risco, que tem... Não adianta querer que o empresário vai pegar um empréstimo para financiar a quase 18% ao ano uma atividade de risco, né? Inovação, você não sabe onde vai chegar, você não sabe como você vai terminar. Então, você precisa de taxas de juros mais atrativas. E aí, nós aprovamos a TR para a inovação no BNDES, lembrando que é um valor limitado, são no máximo 5 bilhões, em torno de 5 bilhões por ano, mas em 4 anos significam 20 bilhões, né? É um bom recurso para apoiar as empresas a inovarem. Hoje, a competitividade no mundo do setor industrial se dá por inovação. Então, o BNDES, como banco de desenvolvimento, vai apoiar agora as nossas empresas a serem mais inovadoras. Então, essas são as 3 linhas que nós lançamos, que não tem setor específico, tá? Qualquer indústria pode ser apoiada, né? E isso é bem importante para a gente poder apoiar aquelas que são mais inovadoras e, obviamente, quem inova mais vai estar olhando toda a agenda de sustentabilidade. Hoje, a inovação está 100% relacionada à agenda de sustentabilidade. Com certeza. E tem a entrada também do BNDES no Plano Safra, né, com quase 4 bilhões, 4 bilhões, né, para comprar máquinas e tudo mais. Como é que vai funcionar? Isso o BNDES já é historicamente um operador do Plano Safra, mas o BNDES, ele opera o Plano Safra fundamentalmente para a agenda de investimento em máquinas e equipamentos. O BNDES não opera custeio do Plano Safra. Então, tudo aquilo que a gente vai apoiar vai ser a venda, apoio, inclusive, à indústria indiretamente, porque o setor agro, né, que é muito importante para o país, ele precisa de máquinas, equipamentos para poder aumentar a produtividade, aumentar a sua sustentabilidade. Então, ele vai comprar essas máquinas e equipamentos com o apoio do BNDES, com o Plano Safra, que tem uma importância muito grande para que o nosso setor agro continue crescendo, trazendo divisas, ajudando o país a crescer. Então, esse é um papel importante do BNDES na expansão a partir de aquisição de máquinas e equipamentos do setor agro com o Plano Safra, que vai ser colocado. Sakamoto? Desculpa, que eu pensei que tinha falhado. Na conversa que a gente acabou se perdendo um pouco, mas eu queria pensar uma coisa que não deu tempo de você responder, que é a questão da economia verde. A gente está até discutindo neste momento, né, a conversão da nossa. Tem tanto a questão de reindustrializar o Brasil, mas de reindustrializar o Brasil em novas bases, né? Uma base mais sustentável. A gente já falou até com a ex-ministra Tereza Campelo, que cuida também dessa área dentro do BNDES e tudo, mas eu queria saber exatamente pensando em investimento para a indústria, né? Essas linhas, elas vão privilegiar projetos de baixo carbono? Olha, a agenda de descarbonização, a agenda ligada a mudanças climáticas, né, a bioeconomia é uma prioridade do banco e do país, né? Então, nós estamos olhando, sim, fortemente essa agenda com a prioridade para os nossos apoios. Nós vamos estar estimulando para que esses projetos sejam apoiados, sejam prioridades. O governo anunciou agora 7 principais missões, né, para a política industrial, e ali a agenda de descarbonização, de mudanças climáticas, de transição energética, estão na prioridade. E, obviamente, o BNDES, como uma instituição de governo, vai estar dando prioridade para o seu apoio onde for a prioridade da política industrial e de inovação. Esse é o papel do banco. Seguir a política industrial de inovação, que vai ser e tem que ser, né, essa política voltada para essa agenda de descarbonização, de bioeconomia, onde o Brasil tem um grande potencial. Eu acho que isso é o olhar que o governo está dando, é isso que nós vamos buscar, apoiar. Isso é onde o Brasil pode ter um papel muito grande, por exemplo, na área de biocombustíveis, né? O Brasil tem já um conhecimento, pode ter ainda, por exemplo, na parte de automotivo, né? Pode usar um motor híbrido, né, com etanol, ser uma tecnologia nossa que pode ocupar mercados. Por exemplo, a Índia vem demandando muito etanol em motor híbrido flex também. Então, o Brasil pode ser uma referência para exportar esse tipo de tecnologia para um país onde tem a maior população do mundo e vem demandando muito. Então, sim, essa é uma agenda estratégica para a gente
e seguindo, né, o que o ministro e vice-presidente da República tem chamado de neo-industrialização, que tem que ser em bases verdes, em bases digitais, em bases sustentáveis. Dá tempo de uma última pergunta? Tem, Sakamoto? Oi? Dá tempo de uma última pergunta? Você quer fazer a última? Minha internet hoje ela tá péssima. O pessoal que está acompanhando a gente, até pedi desculpa pro José Gordon, né? Pedi até pro Randolfo, minha internet hoje ela tá craquelando assim do lado daqui, então eu tô acho, com um pequeno delay. Zé Gordon, uma última pergunta com relação à questão da política. É claro que isso não tem a ver necessariamente com a política do BNDES, né? Mas com relação a uma coisa que vem sendo cobrado bastante por parte de movimentos sociais, que é a questão da produção de maquinário agrícola de baixo custo no Brasil, né? O próprio MST reivindicou bastante, né, que fosse produzido maquinário de baixo custo, como que acontece na China. Ele falou assim, o pessoal, pequenos produtores rurais, falam, poxa, na China o maquinário custa muitas vezes menos do que no Brasil, a gente quer comprar do Brasil, a gente quer tudo isso, só que aqui o parque industrial não está voltado a isso, acaba produzindo a um custo maior. Vocês têm algum estudo com relação a isso, alguma proposta para poder baixar o preço do maquinário agrícola? Olha, essa agenda ela está na prioridade da política industrial de inovação que vai ser lançada, exatamente pensar em como a gente pode gerar esse tipo de maquinário para a agricultura familiar, né? É bem importante, o Ministério MDA tem liderado essa agenda, e obviamente o BNDES está envolvido. Como é que a gente vai conseguir baixar esse custo, como é que a gente vai talvez desenvolver esse tipo de tecnologia, e por isso uma linha como a TR para inovação super barata, para desenvolver esse tipo de equipamento mais barato que possa chegar, né, no agricultor familiar e possa ajudar, né, eles aumentarem a produtividade deles usando essas máquinas mais baratas. Então, é isso que o BNDES pode fazer com linhas mais atraentes, né? Então, essa linha de TR pode ajudar a gente a desenvolver tecnologias que ajudem a agricultura familiar a poder melhorar sua produtividade. Isso é bem importante. Eu queria aproveitar também aqui o espaço para falar um pouquinho na linha sobre exportação, em que a gente reduziu o spread. É bem importante, Tomoto, deixar claro que não existe subsídio, né, na exportação. O que o BNDES está fazendo, ele está apenas reduzindo seu spread, reduzindo seu custo para poder apoiar, né, os exportadores brasileiros. Mas as taxas de juros são taxas de mercado, que a gente chama de SOFR, que é a taxa internacional. Então, o BNDES segue a taxa internacional, mantém o que é feito no mercado, mas reduziu o seu custo exatamente para apoiar uma exportação, melhor inserção internacional da indústria brasileira. E esse é o papel de um banco de desenvolvimento, né, que há muitos anos deixou de fazer, nos últimos anos deixou de fazer. O BNDES já chegou a apoiar quase 11 bilhões de dólares em 2010 de exportação, e o ano passado apoiou 600 milhões. Houve uma total tentativa de tirar, né, o apoio do banco para essa agenda de exportação tão importante para a indústria brasileira. E um dado aqui importante para vocês saberem, países em desenvolvimento como Índia, China, Coreia, Turquia, né, as instituições públicas que apoiam a exportação do setor industrial representam mais de 10% do apoio à atividade de exportação. No Brasil, é 0,2%. Ou seja, a gente tem muito a evoluir para poder apoiar nosso setor industrial a exportar mais. Então, a gente precisa entender o papel de instituições como o BNDES no apoio à exportação da indústria brasileira, para que ela se diversifique. E outro papel é ajudar a indústria brasileira a ser mais inovadora, a expandir capacidade. Esse é um papel importante de um banco de desenvolvimento, e é isso que agora com o BNDES. O BNDES voltou para apoiar uma indústria mais competitiva, mais sustentável, mais verde e que exporte. Esse é o BNDES que vai voltar agora e ajudar a ter uma indústria mais forte.